Boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso estudo falando de Pedro, só que agora não mais a primeira, agora vamos entrar na segunda carta de Pedro, né? Na verdade, hoje a gente não vai fazer vai ser uma breve exposição, só dos 2 primeiros versículos, que fala só da introdução, da saudação inicial, mas a gente vai fazer mais uma mini palestra aqui sobre a história da carta. Para a gente ter um pouco mais de poder nos contextualizar, para a gente poder entender um pouco sobre essa importante carta de Pedro. E importante e polêmica, eu já quero adiantar para vocês, né? Então vamos fazer uma oração para que Deus possa nos orientar nessa noite, nos guiar e nos ensinar. Ó Deus, nós carecemos de graça e sabedoria para continuarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite. Que a sabedoria do alto nos oriente nesses ensinos e também para que possamos compreender a esfera em que ela está inserida, essa carta, na história da igreja e também o propósito dela. Para que possamos, assim, ter confiança nos seus ensinamentos cada vez maior. Nós já temos, pela graça de que o Senhor tem trabalhado em nossos corações, de entendermos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós queremos nisso, mas queremos mais ainda adentrar-nos para dentro dessa verdade. Por isso que o Senhor nos conduza, Pai, nos oriente, e assim que possamos ganhar conhecimento de Deus. Senhor, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, vai ser um pouco diferente. Vocês já notaram que está projetando o slide, né? Não é normal a gente fazer isso. Então, se eu me equivocar e falar alguma coisa fora do slide, vocês me perdoem. Vamos tentar. Obrigado, irmão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a autoria da carta. Todo mundo conhece o Pedrão. Nós já conhecemos bem a história dele quando estudamos a primeira carta. Agora nós vamos de novo falar um pouco mais sobre ele e principalmente sobre o que ele escreveu e o porquê dessa carta, dessa segunda carta. Nós já entendemos bastante, estudando ao longo da primeira carta, qual foi o propósito, ficou bem claro o propósito da primeira carta, ficou bem claro também onde ele estava escrevendo e para quem ele escreveu. Nós pudemos entender tudo isso. Bom, nessa segunda carta, você observa aí no versículo 1, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 1, ele se apresenta como Simão Pedro. Simão era o nome de batismo dele e Pedro é o nome que Jesus batizou. Ele se apresenta como Simão Pedro. Então, parece que ele quer dar a entender que era ele mesmo que estava escrevendo a carta. Ele se apresenta como o nome do papai, que o papai deu para ele de batismo, e o nome que o Senhor deu para ele no chamado de Petrus, né? Então, ele está se apresentando como Pedro. E por que é importante a gente estudar um pouco mais a autoria da carta, ou melhor, o autor dessa carta? Eu já vou adiantar para os irmãos que esta segunda carta de Pedro foi uma das mais polêmicas, junto com a carta de Judas, com a carta de 2 João e 3 João. Então essas 4 cartas, principalmente, foram as que mais deram problema para serem encaixadas no cânon como nós temos hoje, na Bíblia como você tem hoje. A primeira carta de Pedro foi clara quanto a isso. Já a segunda de Pedro, e como eu falei, Judas, 2 João e 3 João, já foi um pouco mais duvidoso. Quem trouxe essa dúvida, e com certa razão, foram os primeiros estudiosos, no primeiro século. Já começou ali, e isso se avançou por alguns séculos ainda, depois de Cristo, e até que eles entendessem que foi, e averiguassem que foi realmente Pedro que escreveu a carta, levou um certo tempo. Levou mais tempo do que a primeira carta. Então, Pedro começa aqui escrevendo, e ele se apresenta pelo nome dele e pelo ofício dele. Ele se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo. É bom a gente olhar para Pedro dessa forma.
Ele poderia se dizer apóstolo, sim. Ele foi um dos 12 e depois deles não tiveram mais. Nós não cremos na sucessão apostólica, nós não cremos nisso. Apóstolos foram só os 12 e ponto final. E Paulo, né? 12 e Paulo. E aí acabou, encerrou-se a missão de apóstolo. Por quê? Porque apóstolo, eles trouxeram a base do evangelho. E depois que a base foi fixada, não precisa mais fazer base, agora tem que construir parede. E isso foi passado para os presbíteros. É outra missão. É continuar aquilo que os apóstolos começaram. Alicerçou, agora tem que continuar a obra, para cima. Né? Não precisa mais de alicerce. Apóstolo serviu para isso. E Pedro se apresenta então como servo e apóstolo. Isso é bonito de se ver, como eu disse. Ele se apresenta como servo, demonstrando humildade. Pedro aprendeu o caminho da humildade com seu Senhor. Pedro aprendeu, com Jesus. Ele mostra que sim, que ele tinha autoridade apostólica. E eu disse aqui, ele se apresenta também como apóstolo, demonstrando autoridade, sim. Mas ele também coloca-se como servo, mostrando que sem o Senhor ele não seria nada. Ele é servo de Jesus Cristo, não é? Então, dele mesmo e por ele mesmo, ele não seria nada se não fosse por ser chamado por Jesus Cristo, não é? Muito bem. As dificuldades para identificar o autor, como eu falei para vocês, é importante a gente guardar isso, é história, mas nos ajuda a gente nos alicerçar também sobre a história. Como eu disse para vocês, não é bem uma exposição, mas é uma preleção, uma aula para que a gente possa compreender um pouco da história da carta. E as principais dificuldades para se identificar o autor, ou a principal dificuldade que esses teólogos lá nos primeiros séculos tiveram, até chegar à conclusão que realmente foi Pedro que escreveu, foram essas aqui. Que, aliás, foi a dificuldade principal, é a diferença de estilo do grego que Pedro escreveu a primeira para o estilo que ele escreveu a segunda carta. Eu vou explicar para vocês. Pedro, ele teve dois assuntos diferentes. Ou melhor, eu vou deixar para explicar isso mais para frente, mas eu vou explicar já a solução que eles chegaram para resolver essa questão, essa dúvida sobre o estilo da carta. A primeira solução que eles entenderam foi que Pedro usou um amanuense, ou seja, um secretário, que para escrever a primeira carta, ele menciona em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, que foi Silvano, ou o mesmo Silas, amigo de Paulo, que estava com ele quando Pedro ditou a carta para que Silvano ou Silas escrevesse essa carta. Então, provavelmente Silas, talvez um rapaz bem instruído, ajudou Pedro, né, para redigir a carta, para fazer o conteúdo da carta, talvez um pouco mais aprimorado. Essa é a primeira solução da diferença do grego da primeira carta para o grego da segunda carta, o estilo de escrita diferente, porque teve o pitaco de Silas, né? Silas deu uma ideia: Pedrão, o que você acha de a gente, em vez de escrever assim, escrever assado? E Pedro aceitou, quem sabe refinou a carta, o estilo da carta. Então, essa é a primeira solução que os estudiosos chegaram a entender, que na segunda carta, Pedro não teve essa assistência. Então, ele escreveu sozinho, e não foi um grego ralé, não é um grego de segunda, mas é um grego diferenciado. Os estudiosos entendem isso. A segunda solução para essa diferença de estilo entre a primeira e a segunda carta de Pedro, é porque Pedro escreve sobre dois temas diferentes, e adapta o estilo à ocasião. Ele está escrevendo sobre um assunto na primeira, e a segunda carta sobre outro assunto. Então, provavelmente, o estilo do grego mudou um pouquinho. Por exemplo, na primeira carta, Pedro escreve para consolo de cristãos que estavam sofrendo lá na perseguição. Lembram-se? Os irmãos que estavam sendo dispersos pela região da Ásia por causa da perseguição romana, e Pedro então escreve para consolá-los. Então ele fala na primeira carta num tom mais amável, de forma mais polida e pastoral. Digamos, ele é mais amoroso, pega leve na primeira carta, inclusive para a motivação. Era a razão de escrever a primeira carta. Então vejam,
é bem diferente do estilo. Por quê? Na segunda carta, e nós vamos perceber isso, e já estamos dando uma pequena panorâmica aqui da segunda carta. Nessa segunda carta, ele escreve para desmascarar falsos mestres. Então, ele já usa, na segunda carta, um estilo mais incisivo, até meio ofensivo, meio rude. Você vai perceber, nós vamos perceber ao longo da carta, que ele, digamos, em linguagem atual, ele pega pesado, ele fala grosso com o pessoal, né? Desmascarando esses falsos profetas ou falsos mestres, né? Então ele fala de uma forma mais impactante e semelhante à denúncia de Judas. Tem muitos termos da segunda carta de Pedro que são muito parecidos com a carta de Judas, que nós já estudamos, se eu não me engano, no ano retrasado. Então, a gente pode perceber que há uma semelhança entre o que Judas denuncia e o que Pedro denuncia. E o tom da fala, da escrita de Judas e de 2 Pedro são bastante semelhantes, né? Porque ele fala de forma mais incisiva, por causa do tema, do assunto que ele está escrevendo. Muito bem. Agora, existem evidências internas da carta, da própria carta de 2 Pedro, a favor da autoria de Pedro. Qual é a primeira evidência de que foi Pedro mesmo que escreveu? Porque se você abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, você vai perceber que Pedro está relatando aqui uma passagem da vida dele. Era o Pedro, lá, o discípulo de Jesus. Porque ele relata, 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 18, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Pedro diz de novo, ou o autor melhor, diz de novo, nós a ouvimos. Ou seja, Pedro estava lá, nós a ouvimos. Quando estávamos com ele, com Cristo, com Jesus, lá no Monte Santo. Quem estava com Jesus no Monte Santo? 3 discípulos: Pedro, João e Tiago, e mais ninguém. 3: Pedro, João e Tiago. Quem poderia reivindicar a autoria dessa carta seria somente um dos 3. Tiago não poderia mais, porque ele foi o primeiro mártir, ele morreu antes de qualquer carta ser escrita no Novo Testamento. Tiago foi o primeiro mártir da igreja, o apóstolo Tiago. Então ele não podia reivindicar a carta, porque ele está na glória. Ele não quer mais saber disso. Para ele já está de bom tamanho onde ele chegou. Então Tiago descarta. João nem pensou em reivindicar. Não há nenhum registro no Novo Testamento, e nem posteriormente, que João falou assim: essa carta é minha, fui eu que escrevi. Não, você não percebe isso. Só sobrou quem? Pedro. E se você pega o texto de Mateus, capítulo 17, de 1 a 8, e os textos paralelos nos outros evangelhos, principalmente, se eu não me engano, de Marcos, diz o texto, principalmente esse de Mateus, capítulo 17, versículo 1, ele diz que Jesus os levou em particular. O que significa em particular? Só os 3. Então, somente esses 3 tinham detalhes sobre a transfiguração, aquele momento da transfiguração de Jesus. Então percebam, Tiago não foi, João também não quis se meter nisso, porque ele provavelmente reconhecia como de Pedro mesmo, ele não reivindicou, então sobrou Pedro. Então é uma evidência da própria carta de 2 Pedro, está dentro dela, esse trechinho que nós lemos indica e aponta para Pedro, como aquele que viu e aquele que ouviu. Ele foi testemunha ocular e auricular, sei lá se a gente pode chamar assim, mas ele ouviu a voz do alto, ele estava lá, pessoalmente, né? Os 3 estavam lá. A segunda evidência de que foi Pedro, a favor de Pedro, está no capítulo 3, versículos 1 e 2. O que diz lá? Ele diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola. Olha, ele está falando que é a segunda epístola. Então, se ele está falando que esta é a segunda, é porque houve uma primeira. Então, se ele diz que houve uma segunda e houve provavelmente uma primeira,
que ele escreveu. E ele diz que em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mesma mente esclarecida. Versículo 2: para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Olha só, primeira questão que Pedro levanta aqui. Eu estou recordando vocês, como eu fiz na primeira, que nós temos que recordar os ensinos dos profetas, primeiros profetas, ou ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então eram profetas e apóstolos. E se você analisar aquilo que nós já estudamos no capítulo 1 de 1 Pedro, ele diz exatamente isso. Ele diz a partir do versículo 10 de 1 Pedro capítulo 1, no versículo 10 até o versículo 12, ele diz que essa salvação que os profetas, veja no versículo 10, os profetas indagaram e inquiriram, os profetas, no versículo 11, investigaram sobre essa salvação, pelo Espírito de Cristo que estava neles quem? Nos profetas, como ele diz aqui na segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz que é através dos profetas que vieram esses ensinos na primeira instância. E eles investigaram sobre Cristo, sobre essas evidências da vinda de Cristo, e no versículo 12, Pedro diz que aos profetas, foi revelado que não era para eles mesmos, não era para os profetas, que eles ministravam, mas que essas coisas foram anunciadas também por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, versículo 12, estou lendo o versículo 12, de 1 Pedro 1, tá? Versículo 12 agora. Então, que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. E aqueles que vos pregaram o Evangelho através do Espírito Santo, agora, nesse termo agora que ele usa no versículo 12, ele está se referindo aos apóstolos. Então, a mesma coisa, em outras palavras, com mais detalhes na primeira carta, mas na segunda carta ele diz a mesma coisa. Eu estou relembrando vocês dos ensinos dos profetas e dos apóstolos. É isso que ele fala. Então, na primeira carta ele fala a mesma coisa, e na segunda carta ele repete de uma forma mais resumida. Percebem as semelhanças? Então, isso encaixa. Primeiro que ele diz que é uma segunda, e obviamente houve uma primeira. Segundo que ele está baseado nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Como ele falou na primeira, agora ele também vai retratar aqui na segunda. Então percebem que há semelhanças muito boas, né, que garante a gente entender que foi Pedro mesmo que escreveu. Quanto aos destinatários e ao propósito dessa carta. Os destinatários, nós acabamos de ler aqui, são os mesmos da primeira carta. Nesse capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro, ele diz que então ela é uma segunda carta. Então, entendemos que os destinatários são os mesmos da primeira. Eu escrevi uma carta para vocês para tratar de um assunto, agora eu estou escrevendo uma segunda carta para tratar de outro assunto, mas é para o mesmo pessoal, são para as mesmas igrejas, é para o mesmo destinatário, ou os mesmos destinatários. Agora, quanto ao propósito, em primeiro lugar, na primeira carta, como eu já mencionei, o propósito de Pedro era encorajá-los em meio ao sofrimento, por isso que ele usa termos mais amáveis, pastorais e encorajadores, incentivadores. Na segunda carta, ele almeja o crescimento na fé e no conhecimento de Deus dos seus irmãos, além de denunciar os falsos mestres com suas doutrinas venenosas. A gente vai ver daqui a pouco que o propósito de Pedro, então, trocando em miúdos, era ensinar a verdade para que eles combatessem a mentira, para que eles pudessem estar vacinados contra a mentira. É isso que Pedro intenciona agora na segunda carta. Essa é a intenção dessa segunda carta, né? Então aqui a gente percebe os propósitos, ou o propósito, né? E diferentes. Então voltemos ao prefácio e saudação inicial. Quando a gente vê aqui, então, vou ler de novo para vocês, capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 1 e 2. Diz então assim: o que era desde o princípio... Tem 1 João. Avancei demais. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa,
na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro, ele inicia a carta se apresentando, como nós já vimos, mostrando o seu ofício como servo e apóstolo, e depois ele mostra no versículo 1, ele já começa a dar, a mostrar-se de forma humilde, porém com muita alegria. Ele mostra que, apesar de ele ser apóstolo, isso não era mais importante do que a fé que os seus irmãos tinham junto com ele. Então ele diz, na segunda parte do versículo 1, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa em Cristo. Então ele está mostrando que o apostolado para ele não era valioso, não era tão valioso. Era importante, porque o chamado tinha responsabilidade. Ele sabia da responsabilidade do chamado para ser um líder dos seus irmãos, para ser ovelha de frente, para ser um pastor do seu rebanho, do rebanho de Deus. Mas ele não vê isso como algo mais importante. Ele falou, o mais importante e valioso e precioso é a fé que todos vocês têm, como eu também tenho. Então percebam, ele se iguala aos seus irmãos. Ele está mostrando assim, diante de Deus, a fé nos iguala. E o ofício um dia passa. O ofício um dia termina. Não vai haver apóstolos nos céus. Pelo menos não vai cumprir o ofício de apóstolo nos céus. Lá todos seremos adoradores, não é isso? Todos seremos adoradores de Deus. E por meio do quê? Todos vamos chegar lá, tanto os apóstolos vão chegar lá como nós, por meio da fé. Então ele diz, essa fé que encaminha a gente para Deus, ou para a glória, para sermos adoradores, é muito mais importante do que o apostolado. É muito mais importante. Então ele mostra isso. Versículo 1. E no segundo versículo, Pedro diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma saudação meio que comum nas cartas apostólicas, graça e paz. Né? É interessante que comentaristas mostram que a paz só é possível por causa da graça. A graça manifestada de forma unilateral, exclusiva da parte de Deus para com os seus eleitos. Deus, pela sua graça, nos salvou. E nós não tivemos participação nenhuma. A graça foi nos dada graciosamente. Ninguém merecia, mas Ele graciosamente nos deu a sua graça. E pela graça hoje nós temos paz com Deus. A graça é a semente e a paz é o fruto que nasceu da graça. Então hoje nós temos paz com Deus porque Ele nos deu a graça. Pela graça nós alcançamos a paz. O que parece que Pedro está querendo fazer aqui? Tranquilizar o coração dos irmãos, porque vem ensinos muito sérios pela frente. Ele está querendo colocar os irmãos de uma maneira bem... preparar o coração dos irmãos, tirar deles qualquer dúvida quanto à fé deles. Vocês já têm essa fé. E vocês, através da graça, já têm essa fé, e mais do que isso, vocês desfrutam de paz. Ah, mas Pedro, nós estamos sofrendo perseguição. Tudo bem, mas a paz, a maior paz que você tem hoje, é a paz com Deus. Vocês foram reconciliados com Deus. Isso tranquilizaria o coração dos seus leitores, para que eles pudessem então entender os ensinos que viriam a seguir. Então é essa maneira que Pedro prepara o coração dos seus leitores. Então aqui nós encerramos a palestra dessa noite, porque Pedro só está preparando, né? Pedro está preparando os corações dos irmãos. Vamos fazer algumas conclusões sobre a carta, sobre esse trechinho da carta, e sobre o porquê da importância da gente entender que foi Pedro que escreveu a carta. Pedro, preso em Roma e prestes a ser executado, se preocupa em preparar os seus irmãos em Cristo, ou seja, as igrejas que ele escreve,
e está diante dele a responsabilidade de auxiliá-las, ele se preocupa em preparar os seus irmãos em Cristo contra as investidas dos falsos mestres. Ele está preparando os seus irmãos para isso. A primeira carta ele escreveu para tranquilizá-los contra as provações, para tranquilizar os corações deles, porque as perseguições eram normais, que não era para eles estranharem a ardente prova ou ardente fogo que viria sobre eles, como se fosse coisa estranha, mas era para entender aquilo como normal, porque crente sofre num mundo hostil. Nós não estamos na nossa casa, nós não estamos no nosso mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, e nós estamos num ambiente hostil. Então é normal nós sofremos perseguições, normal nós sofremos adversidades, lutas, perseguições e provações. Primeira carta. Então agora ele vai preparar, nessa segunda carta, Pedro, preocupado com a sua partida, ele já estava percebendo que o tempo de partida dele estava próximo. Qual é o tempo de partida dele? Ele diz, no capítulo 1 mesmo, versículo 13 e 14, 2 Pedro 1, 13 e 14, eu não pus aqui, mas só para a gente ter ideia, ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus revelou para ele, no capítulo 21 de João, que ele seria levado, preso, atado, para onde ele não queria ir. E aconteceu, agora ele escreve a carta preso em Roma, e as evidências quanto à sua morte estavam bem claras, bem óbvias para ele, né? Está chegando a minha hora, já estou sentindo, já estou com um pé, não na cova não, estou com o pé na glória. Difícil, né? Botar um pé lá em cima, mas ele estava com o pé na glória já. Por aqueles dias, Pedrão já estava indo para casa. Ele sentindo isso, é glorioso, é gostoso, é importante, é maravilhoso. Porém, a sua missão pastoral ainda lhe implicava algumas responsabilidades. E ele quer preparar os seus irmãos. Então ele corre para escrever essa carta, para ajudar os seus irmãos a atentarem para o outro perigo que eles estavam passando também, que é o que nós vamos estudar ao longo da carta, não hoje. Ao longo da carta a gente vai estudar. Então, ele entende que a melhor maneira era, contra essas investidas dos falsos mestres, ele, Pedro, entende que a melhor maneira era ensinando-os em duas frentes, de duas formas. Primeira forma, conhecendo melhor a verdade. Lógico, quando nós conhecemos bem a verdade, fica mais fácil a gente distinguir a mentira, não é verdade? É aquela velha história da nota de R$100, de 200 não preciso falar, né, porque fica fácil a gente descobrir que ela é falsa. Mas a nota de R$100 é perigoso, né, porque você pode pegar uma que seja falsa, né? A nota de R$100, se você não tomar cuidado, você pode pegar uma falsa. Quando a falsificação é muito bem feita. E aí, quando você conhece bem a verdadeira, fica fácil você discernir a falsa. Né? Então essa era a estratégia de Pedro, em primeiro lugar, ensinando a verdade. E é o que ele vai falar ao longo da carta. Em várias passagens ele vai ensinar sobre o conhecimento de Deus. E é o que ele fala no versículo 2, que a gente acabou de ler, que eles tinham que ter graça e paz, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Se você observar no versículo 2 do capítulo 1, ele diz isso, esse pleno conhecimento de Deus. A palavra conhecimento vai aparecer 16 vezes, ou algumas formas semelhantes ao termo conhecimento, vai aparecer, ou vão aparecer, 16 vezes nessa carta. Então, seria olhando para o verdadeiro que eles iriam discernir o falso. Essa é a primeira estratégia de Pedro, primeiro ensino de Pedro. Segunda frente que Pedro combate, conhecendo melhor a mentira. Ele não isenta de conhecer a nota falsa, de ver alguns detalhes sobre o falso. Eu estou falando de nota só para a gente fazer uma comparação, né? Mas agora eu estou querendo me referir ao que Pedro se refere, falsos mestres. Então, conhecendo melhor a mentira, Pedro desmascara, Pedro vai na veia. Ele não trabalha muito
sobre o tipo de ensino desses falsos mestres. Ele fala pouco sobre isso, mas ele mostra o caráter e o comportamento dessas pessoas que ele chama de falsos mestres. Então, Pedro desmascara os falsos mestres, informando detalhes para que eles ou essas igrejas possam identificá-los. Algumas delas, está aqui meio que resumido. Por exemplo, eles ensinam heresias destruidoras. Eles negam a Cristo. Eles distorcem as Escrituras. Eles zombam da segunda vinda de Cristo. Dá para enxergar aí? E eles têm um caráter e um comportamento, caráter e comportamento imorais. Então, tudo isso Pedro mostra, ele mostra o retrato do falso mestre. É isso que Pedro faz, mostrando esses detalhes. E depois a gente vai ver o que isso implica, cada um desses passos, para nós hoje. O que é que significa ensinar heresia, negar Cristo, distorcer as Escrituras? Parece que eles não estão muito evidentes, é verdade, por isso que é perigoso. Lógico, se a nota falsa tivesse com defeitos evidentes, ou diferenças evidentes da verdadeira, a gente rapidamente conheceria. Mas o problema é a astúcia. O problema é esse. Então Pedro vai mostrar em detalhes o que isso representa para nós hoje, ou para eles na época, e como a gente entende hoje, esses tipos de distorções aí. Nós vamos estudar ao longo da carta. Muito bem. Continuando a concluir, agora a gente pode fazer uma aplicação. A palavra-chave aqui e na carta é conhecimento, que é o termo grego gnosis. Essa palavra grega expressa um conhecimento que cresce e progride. Pedro quer que os seus irmãos evoluam. Ele é adepto do evolucionismo bíblico. Existe um evolucionismo bíblico, que é um crescimento dos irmãos na fé. É um crescimento dos irmãos no conhecimento de Cristo. É um crescimento dos irmãos, onde hoje ele está ainda imaturo em algumas situações de sua vida, na sua vida cristã, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com a sociedade, enfim, ele ainda tem um pouco de dificuldade em algumas áreas, mas amanhã ele está um pouco melhor. Depois da manhã ele cresce um pouco mais, e ele vai ganhando força. Então Pedro incentiva o progresso no conhecimento de Deus. E também a palavra conhecimento não é só um conhecimento intelectual, não é somente conhecer o ser de Deus, conhecer bastante de teologia, conhecer bastante de cristologia e vai aí por fora. Não é só esses detalhes, mas é conhecer tudo isso e saber como é que isso funciona na minha vida. Para que serve tudo isso? Eu acho bacana porque tem um livro chamado Além das 95 Teses, é escrito por um irmão que ele teve na Fiel ano passado, agora é Nichols. Eu não me lembro bem o nome dele. Enfim, ele escreve esse livro e eu estou lendo esse livro, é muito bom. Além das 95 Teses. O objetivo de Lutero não era somente trazer à luz os erros da Igreja Católica e apresentar a verdade das Escrituras, através das 95 teses. Mas ele queria que os seus irmãos, entendendo os erros apresentados através das 95 teses, os cristãos pudessem viver de modo digno do Evangelho. Agora, o que adianta conhecer as 95 teses e não aplicar em sua vida? O que adianta? Você está glorificando a Deus? Não, nós não glorificamos a Deus intelectualmente. Nós glorificamos a Deus na prática daquilo que intelectualmente a gente conhece. Então é isso que Pedro está querendo que os seus irmãos aprendam. Aprender para usar na sua vida. E isso chama-se também conhecimento. Ele é relacional. É a vida ligada a Cristo. É uma vida andando com Cristo, através dos princípios de Cristo, através de um conhecimento mais profundo das Escrituras. E é isso que Pedro vai nos ensinar. Né? E é isso que ele estava também mostrando lá para os seus irmãos. Fechando então, como cristãos, nós devemos crescer em nosso conhecimento pessoal de Jesus Cristo, pois a melhor proteção contra falsos ensinos vem de uma fundação sólida na palavra de Deus. É conhecer bem a palavra, porque não há outro meio de conhecer a Deus, a não ser através da palavra, que nós sabemos que ela chama-se revelação especial de Deus, e através dessa revelação especial que Deus nos deu,
é a única maneira que eu posso conhecer a Deus, de forma mais completa e salvífica. Não há, por exemplo, embora a natureza expresse a glória de Deus, ninguém vai ser salvo olhando os passarinhos tão bonitos e coloridos. As pessoas são salvas através do Evangelho. E só a palavra de Deus, ou o Evangelho, é que tem poder para salvar. É pela revelação especial e não pela revelação geral que está na natureza. A revelação geral mostra que existe um Deus. Mas a revelação especial, e só a revelação especial, que é o estudo da Bíblia, é o único caminho para Deus. Não tem outro. É necessário a palavra de Deus. É isso que Pedro está mostrando aqui. E assim nós concluímos. Ontem nós tivemos uma reunião muito gostosa aqui na igreja, com líderes de outras igrejas aqui, que estão também envolvidos com o conhecimento da teologia reformada, pastores e candidatos ao pastorado, e ao oficialato em suas igrejas, e gente que está muito interessada em trazer eventos para cá, para Campo Grande, para alicerçar mais ainda a gente na fé reformada, na visão bíblica, da pregação expositiva, e eventos assim. Eles são muito interessados em trazer polos de algumas escolas teológicas muito boas para cá. E nós estamos aí participando com eles, de alguma forma nós estamos caminhando juntos. Isso é graça, muita graça. E a gente pôde entender, ontem também conversando um pouco e meditando um pouco na palavra de Deus, que é uma coisa muito importante angariar conhecimento. E nós entendemos também que nós precisamos ser humildes para entender que nós nunca vamos ter conhecimento completo de tudo, principalmente de Deus, óbvio. Mas aquilo que for possível nós angariarmos esse conhecimento, nós temos que ir para cima. Nós temos que fazer de tudo, e o possível para ter mais conhecimento. E outra coisa que foi importante a gente entender também, é a importância de terem pessoas que ouvem a Deus para nos ensinarem sobre Deus. Ouvir homens que ouvem a Deus. E nisso encaixa-se também aquilo que nós chamamos de aconselhamento bíblico. Nós questionamos, ou nós tratamos também rapidamente sobre o assunto de aconselhamento bíblico. Como é importante a gente se aconselhar. Isso mostra humildade e mostra segurança no nosso caminhar. O aconselhamento bíblico faz parte da vida cristã, sempre fez. Agora, o porquê o aconselhamento bíblico foi deixado de lado? O que aconteceu aí nesse meio tempo aí? Por que a gente foi deixando de lado e achando que o aconselhamento, eu me viro sozinho com Deus, não é tão importante assim? Sendo que a Bíblia exorta, desde Provérbios, a gente vê vários textos que mostram que na multidão de conselhos habita a sabedoria, que o aconselhamento nos dá mais segurança para caminhar. É por causa de uma síndrome que a gente criou, que é uma síndrome que a gente chama de desejo obstinado por desinteresse em obtenção de informações. É uma síndrome. Essa síndrome ela se agravou especialmente nesses últimos anos. E eu acho que os irmãos já notaram que ela é um termo bastante conhecido teu e meu. Ela é chamada de dodói. Essa situação, irmãos, bloqueia. Por quê? Por que dodói? Porque nós não buscamos aconselhamento ou conhecimento bíblico, ou principalmente aconselhamento, porque quando a gente sabe que quando a gente vai buscar um aconselhamento bíblico de alguém maduro, alguém que já sofreu, eu não estou falando que ele é bom o suficiente para não errar, não, é porque ele errou muito, hoje ele sabe te aconselhar devidamente, biblicamente. Mas você, ou eu, com o dodói, a gente sabe que esse aconselhamento vai fazer com que eu não o busque, porque ele vai me dar uma orientação, ele não vai dar uma ordem para você, mas ele vai dar uma orientação para você. E quando você pega essa orientação, provavelmente, em alguns casos, você vai ter que abrir mão do teu projeto. Ou você vai ter que mudar algumas coisas que você não quer mudar. Por quê? Dodói. Porque você não quer abrir mão do teu projeto. Você não quer mudar o teu projeto.
Você sabe que se você buscar aconselhamento bíblico, você vai ouvir coisas que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou reformar tudo aquilo, e você então não procura aconselhamento bíblico. Bom, Pedro não estava preocupado com isso. Ele deixou a carta porque ele sabia que os irmãos precisavam do conselho dele. E hoje nós precisamos do conselho de Deus. E hoje, para nos ajudar, existem pessoas que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, ainda não são perfeitas e nunca vão ser plenamente perfeitas. Mas Deus está trabalhando no coração, na vida de algumas pessoas, para que essas pessoas possam me ensinar mais, possam me dar conselhos sábios e possam me encaminhar para Deus. Quando eu tenho um projeto que talvez vai me desviar de Deus, esses irmãos vão me ajudar a ver que eu preciso mudar de rumo. Ah, mas isso vai fazer com que o meu projeto vá por água abaixo. Bom, não é melhor você perder o projeto que você perder o caminho de Deus? Se nós queremos Deus, é assim que funciona. Então, é importante a gente entender a necessidade de a gente ganhar conhecimento. E Pedro vai nos dar bons conselhos ao longo da carta. Eu espero que nós possamos deixar de lado todo o dodói, porque eu não diria que vai vir coisas pesadas sobre nós, não é isso. Mas vão ser coisas muito importantes e graves que Pedro vai denunciar. E que a gente vai ter que tomar algumas decisões. Sempre é assim. Santificação funciona também na parte de abrir mão de muitas coisas, ou de algumas coisas. Santificação faz parte da santificação a renúncia. Jesus diz que se a gente quiser andar com Ele, ou seja, se a gente quiser ser santo, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para poder segui-lo. Isso implica renúncia. Que Deus nos dê graça ao longo da carta, da gente poder abrir o coração, pedir para Deus assim, Senhor, eu quero estar livre de toda... Eu não quero discriminar partes da carta, rejeitar alguns ensinamentos, Senhor, porque se Pedro escreveu inspirado por Deus, é Deus que está falando. Então eu tenho que ficar com a palavra de Pedro, que na verdade é a palavra de Deus. Eu preciso pegar isso para mim. É isso que eu queria deixar para os irmãos essa noite. Outra coisa que eu queria deixar para os irmãos, obviamente agora na quinta-feira, a gente... talvez não vai dar para fazer um apanhado ou uma recapitulação. A proposta de termos as reuniões caseiras é fazer uma recapitulação do que foi ensinado no domingo anterior. Como foi pouca coisa, eu queria fazer um pedido para os irmãos, para que os irmãos pudessem ler nos grupos caseiros, além de poder discutir um pouco o que nós falamos nessa noite, poder também ler, só ler pelo menos e deixar gravado na sua mente, do versículo 3 ao versículo 11, que vai ser a nossa próxima aula, só para deixar preparado. Eu gostaria de propor isso para os grupos, tá bom? Tá? Se for possível, é óbvio, pelo tempo, se não der, tudo bem. Mas se você puder ler, porque como foi pouca coisa que a gente estudou agora à noite, estudar capítulo 1 de 2 Pedro, de 3 a 11, tá? É a próxima etapa que nós vamos estudar na outra semana. Amém? E o segundo convite que eu quero fazer para os irmãos é que nós temos aí, quinta-feira, essa reunião caseira, e nós gostaríamos que os irmãos pudessem compreender com carinho no seu coração que é um privilégio poder receber a igreja em casa. Então, se os irmãos puderem passar para o irmão César, é o presbítero César que está controlando os grupos, não é? Então que os irmãos possam passar para o irmão César. E ele precisa disso, se possível, irmão, ou melhor, ele precisa disso até amanhã, de manhã, César, não lembro bem agora qual o período, ou amanhã ao longo do dia, até o final da tarde, que os irmãos possam passar a disponibilidade das suas casas, assim que você, né, tiver essa disponibilidade. Eu gostaria de relembrar os irmãos, é um privilégio receber a igreja em casa. É um privilégio, é uma honra a gente poder receber os irmãos, né? E eu peço aos irmãos, então, que procurem o irmão César, tá? É uma coisa que você não precisa orar muito, tá? Porque a gente ora muito quando a gente está em dúvida se aquilo é da vontade de Deus ou não. Isso aqui eu falo para vocês, é da vontade de Deus. Então você não precisa orar muito não, tá? Definir os grupos, né?
Isso. Então, o César precisa das casas disponíveis até amanhã, para ele informar no grupo ICCG, né? Quais são os 2 locais, ou 3, conforme aparecer. Não tem problema, se for 2, 3, 4, não tem problema. Dependendo da disponibilidade, ele vai informar no grupo para que você escolha livremente em qual grupo você vai querer participar. Tá bom? Então, irmãos, busquem de Deus e sejam rápidos em informar para o irmão César, né? Para que a gente possa saber onde é que eu vou, para onde que eu vou, né? Tá bom, irmãos? É um pedido que eu faço para vocês, com todo o meu carinho. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque sabemos que vamos aprender coisas importantes nessa carta. E não deixe com que a nossa mente fique dispersa, mas que nós possamos trazer toda a nossa atenção aos teus ensinamentos, principalmente nos últimos dias, onde nós sabemos que a apostasia se multiplicará e cremos que nós estamos vivendo esse tempo. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê a todos nós sabedoria do alto, para que possamos aprender de Ti, para que essas informações de Pedro possam estar bem claras em nossas mentes e corações, para que saibamos discernir o verdadeiro do falso, para que saibamos excluir aquilo que é falso de dentro das nossas igrejas, famílias e de dentro dos nossos corações também. Senhor, nos ajude para que a Tua igreja continue andando de maneira santa e irrepreensível, preparando-se para a volta do Senhor, que também é um assunto maravilhoso que Pedro vai nos ensinar. Nós te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.